Beleza, pessoal, tudo certo? Vamos lá então. Eu vou orientá-los aí referente a alguns comandos básicos do AutoCAD, tá? Não temos as aulas práticas, porém acompanhem os vídeos que quando retornarmos vamos utilizar esses comandos, beleza? A parte que nós vamos trabalhar aqui vai ser os comandos básicos, onde que a gente encontra esses comandos. Bem na aba aqui, ó, na parte de Modify, aqui em cima, ó, tá? Então a gente vai trabalhar com cada um desses aqui de forma sequencial. Tá? Vamos elaborar um elemento primeiro e através desse elemento a gente vai começar a modificá-lo. Tá? Só para esclarecer, na parte de configurações na barra de status, que foi a aula encaminhada aí via slide, se vocês notarem, essa barra de status é esse elemento aqui embaixo. Ó, tá? Eles podem ser ativados ou desativados através das teclas atalho, né, com F alguma coisa. Os elementos mais trabalhados, ó, como eu sei qual que vai ser a tecla atalho dele, ó. Quando eu passo o meu cursor e deixo ele aqui em cima do elemento, ó, já aparece pra gente, ó, o que ele é, que é o Ortho Mode F8, né? Já tá detalhando aqui qual que é a ferramenta que desabilita e habilita ele, ó. Então, se no meu teclado eu clicar lá F8, ó, repare, ó, olha lá, ó, desabilitou, cliquei F8 novamente, habilitou o comando, tá? Qual que é a função desse elemento aqui, ó, do Ortho? Tá? Ele vai trabalhar o elemento no esquadro, vamos dizer assim, né? Como assim? Ele vai trabalhar ou na horizontal ou na minha vertical. Se eu seleciono o comando line, por exemplo, ó, cliquei num ponto, tá? Se o meu F8 estiver desabilitado, ó, desabilitei ele, ó, tá vendo que a minha linha tá solta, tá? A partir do momento que eu ativo o F8, ó, olha lá, ó, minha linha ela vai estar ou na horizontal ou na minha vertical, tá? Sempre vai ficar travada no ângulo de 90 graus aí, né? Principais elementos que nós trabalhamos é esse F8, tá? E também nós temos o F3, ó. Olha lá. Object Snap, tá? Ele vai ser mais detalhado posteriormente, beleza? Outro item aqui que nós temos, ó, é o Grid Display, que é o F7. Então, ó, se eu desabilito o F7, ó, o que vai acontecer? Olha lá, ó. Daquela grade de fundo que nós tínhamos, ó, vai desabilitar. Então vamos lá. Primeiro elemento que a gente vai realizar vai ser um retângulo, né? A gente sempre costuma trabalhar com retângulo, o elemento mais simplificado, tá? Então ativo aqui o comando line. Posso clicar aqui em cima ou L Enter, tanto faz, ó, tá? Eu não preciso, a partir do momento que eu digito o L, ó, eu não preciso ficar segurando, tá? É só o L e Enter, tá? E outra coisa, eu não preciso toda hora buscar essa barra aqui embaixo e digitar L Enter, não precisa isso. É só ativar lá, ó, L Enter, tá? L Enter, pronto, acabou, ativou o comando, tá? Selecionou o comando line, vamos criar de forma aleatória aqui um elemento bem no centro, ó. Cliquei em um ponto qualquer. A gente vai trabalhar em milímetros. Por que em milímetros? Ó? Porque o meu desenho vai ficar maior. Eu não vou precisar buscar o zoom, tá? Então a gente vai fazer um retângulo aqui, ó. Vamos colocar 1200. Olha lá, ó. Dou Enter. Olha o que aconteceu. 1200 Enter. Ele já criou uma linha, tá vendo? Tá certo? O que eu recomendo? Aqui no caso a gente está trabalhando de forma livre, né? Nesse caso eu recomendo que vocês direcionem o cursor, ó. Tá? Se eu direcionar meu cursor para cima, olha lá, a minha próxima linha, através do valor que eu jogar, vai ser feita para cima. Se eu deixo meu cursor aqui embaixo, ó, minha linha vai ser feita nessa direção. Se eu deixo meu cursor aqui para lateral direita, ela vai permanecer, ela vai dar continuidade nessa parte horizontal. Então, ó, direcione o seu cursor para cima, olha lá, eu direcionei para cima, e a gente vai jogar o valor aí de 500, olha lá. 500, digitei 500, Enter, tá? Retorno com o meu elemento, ó. Retornei, direcionei o meu cursor para a esquerda. Aqui no caso a gente não vai precisar trabalhar com negativo, porque a partir do momento que eu direciono o meu cursor, ó, o meu elemento já vai entender que é nesse sentido que eu quero. E eu vou lá e jogo o valor 1200, Enter, tá? Direciono o meu elemento aqui para baixo. Para fechar esse retângulo, 500, Enter, tá? Para finalizar o meu comando, ou eu clico Enter, ou ESC também, ele sai do comando, tá? Seguindo aí, ó, fiz o meu retângulo,
Para aplicar o zoom, né? Relembrando isso daí, é o botãozinho no meio do mouse, que é o scroll. Quando eu rodo ele para frente, o elemento aplica zoom. Quando eu rodo ele para trás, o elemento retira o zoom, tá? Então eu deixo ele aqui centralizado, ó. Se eu quero trabalhar com o meu elemento, puxar ele um pouco mais para o lado, para o outro, clico e seguro esse botão scroll, esse botão do meio, ó, cliquei, e vai aparecer essa mãozinha, que é o nosso pen, tá? Nomeado aí como pen. É só clicar em cima dele, ó, e eu consigo manipular. Se eu quiser deixar o meu elemento mais para a direita, clico, seguro, ó lá, ó, soltei. Cliquei, segurei, vou manipular o meu elemento, ó, vou trazer ele mais para o meio, ó, soltei, tá? Beleza, então, pessoal. Primeiro comando que a gente vai começar a trabalhar vai ser o comando aqui em cima, ó. O nome dele é o comando copy, tá? Eu quero saber qual que é a função desse comando. O que eu posso fazer, ó? Eu deixo o meu cursor descansando aqui na ferramenta, ó, no comando, ó. Ele já vai aparecer pra gente, ó. Qual que é a função? Então a gente tem uma mesa ali na imagem, ó, e essa mesa ela foi copiada, olha lá, ó. Ou seja, foi reproduzida mais uma vez, tá? Então essa que é a função do comando. Podemos acioná-lo pela tecla atalho, CO Enter, olha lá, ó, CO Enter, ou simplesmente clicar em cima dele, ó. Cliquei em cima do comando aqui, ó. Pronto. Aparece um quadradinho no nosso cursor, ó. Ele está pedindo aqui, ó, selecione o objeto. Então eu vou fazer o que, ó? Clicando na parte externa aqui, parte superior direita, eu vou criar com a camada verde, ó. A camada verde ela sempre vai aparecer da direita para a esquerda, ó. Cliquei no ponto aqui em cima, arrasto até aqui embaixo. Eu não preciso limitar no meu desenho não, posso arrastar além dele, ó. Cliquei, pronto, olha lá, ó. Ficou o elemento tracejado, pontilhado aí, ó. Foi selecionado, tá? Só que para ativar essa seleção, eu tenho que dar um Enter. Olha lá, ó. Dei o Enter. Pronto, ele entendeu que é o objeto que eu quero selecionar. Ele está pedindo o que agora? Especifique um ponto base, tá? Eu vou pegar um ponto aqui, ó. No meu caso, eu vou pegar o ponto superior esquerdo. Cliquei uma vez. E agora é só arrastar para o lado, ó. A partir do momento que eu arrasto para o lado, ó, onde eu clicar, olha lá, ó, ele vai fazendo cópias. Olha lá, ó. Faz cópias. Desci com o meu elemento, ó. Outra cópia, tá? Então, novamente, para sair do comando, dou Enter ou ESC e o elemento já sai do comando, ó. Fiz algumas cópias aí do meu retângulo, tá? Esse é o comando bem simples, tá? A gente faz o comando copy aí quando a gente tem que reproduzir diversos elementos como portas e janelas que sejam idênticas aí em outros pontos, tá? Outra coisa, deixei nessa forma aqui minhas cópias. Então logo acima, ó, do meu elemento copy tem o meu elemento move, tá? Para acionar o meu comando move é a mesma coisa. Eu posso clicar no meu item aqui move ou M-Enter. Olha lá, M-Enter, acionei o M-Enter. Seleciono o objeto que eu quero movimentar, ó. Quero movimentar esse retângulo aqui, ó. Cliquei lá em cima. Joguei aqui embaixo, ó, lateral direita, lateral esquerda. O elemento ficou tracejado, ó, estou selecionando o objeto de início. Dou Enter. Já selecionei o objeto. Agora eu tenho que especificar o ponto base. Olha lá, ó. Cliquei no ponto superior esquerdo. Quando eu for, ó, passar com o meu cursor para cima ou para baixo, no caso eu vou jogar ele para cima, ó, onde eu clicar, o elemento vai parar, ou seja, estou movimentando o meu elemento. Para ficar mais claro, eu vou fazer aqui uma abertura de uma caixa de texto e vou deixar os comandos que nós estamos trabalhando. Comando CO Enter é o comando copy. Comando M Enter comando move, tá? Por enquanto são esses aqui, ó. Deixa eu dar um escala. Olha lá, ó. Fica mais fácil aí. CO Enter, copy. M Enter, move, tá?
Vou deletar alguns retângulos aqui para a gente dar sequência para não preencher muito a tela. Ó. Seleção do elemento, camada direita, ó, direita à esquerda, e é só clicar delete. Ó. Posso deletar dessa forma também. Ó. Clico, ó, direita para a esquerda, selecionei o objeto, ficou tracejado, delete. Tá? Clico aqui, ó, direita para a esquerda, selecionei, delete. Beleza? Quero fazer o que agora? Tenho dois retângulos. Esse de baixo eu quero deixar ele na vertical, ou seja, a maior dimensão dele vai ficar em altura, vai ficar na parte vertical. Uma possibilidade que nós temos é o comando rotacionar, se o elemento já tiver criado, obviamente. Então eu venho aqui, ó, comando rotate, tá? Tem esse comando de rotação aqui. Qual que é a tecla atalho dele? Deixa eu até deixar aqui já. É o R, O, Enter, que é o comando rotate. Beleza? O que a gente pode fazer aqui, ó? Clica no ícone ou tecla atalho R, O, Enter. É o mesmo efeito, tá? Seleciona o objeto, ó, camada verde, ó, da direita para a esquerda. Cliquei no ponto superior aqui uma vez. Eu não preciso ficar segurando o meu cursor, meu mouse. É só clicar num ponto e no segundo elemento, ó, cliquei de novo. Então cliquei no ponto aqui, tá? Seleciona o objeto, dá um Enter. E agora ele vai pedir um ponto base. Olha lá, ó. Clico em um ponto aqui, eu vou pegar no ponto inferior agora, que ele vai rotacionar aqui para baixo. Eu vou deixar ele para baixo. Cliquei nesse ponto inferior esquerdo. Cliquei. Agora, quando eu for jogar meu cursor para a lateral esquerda, ó, o que vai acontecer? Ó, o meu elemento vai começar a rotacionar. Ó. Joguei o meu cursor para cima, ele foi para cima. Ó. Joguei aqui para a direita, voltou para o estado comum dele, né? Joguei para baixo, olha lá, ó, ficou o elemento na vertical, tá? Clicando aqui, ó, o elemento já vai ficar na vertical. Cliquei, joguei meu cursor para baixo e cliquei, tá? Sempre direciono o cursor. Repare que quando a gente estava rotacionando o cursor, estava mexendo com o cursor, o nosso elemento ele estava travado. Por que ele estava travado? A cada ângulo de 90 aí. Porque a nossa ferramenta aqui, ó, orto, né, que é o F8, estava ativado. Ó. Se eu seleciono o meu objeto e vou trabalhar com rotate novamente, ó, RO Enter, selecionei meu objeto, Enter, clico num ponto, ó, vou clicar no mesmo ponto, tá vendo? Ó, ele está travado. Se eu quiser destravar ele, o que eu vou fazer? Ó? Clico F8 e o objeto fica livre. Ó. Olha lá, eu tenho liberdade em trabalhar com ele, tá? Tenho liberdade de trabalhar com ele. Só que se eu clicar aqui, obviamente o elemento pode ficar em diagonal, né? Não vai ficar do jeito que eu quero. Então eu deixo o F8 ativo e aí sim ele vai trabalhar, ó, com ângulos fechados, tá? Pronto, olha lá, o elemento já ficou na vertical, beleza? Próximo comando que a gente vai trabalhar vai ser o comando offset, que é um dos principais comandos, tá? Ele é bem trabalhado, ele vai fazer uma cópia com uma certa distância do seu elemento, tá? Eu vou mostrar isso aqui, como que vai ser. Só detalhando onde está o item, ele está aqui em cima, ó, ele fica um pouquinho mais recuado, minimizado, tá? Que é a nossa ferramenta offset. Quando que a gente vai utilizar essa ferramenta? Principalmente quando a gente for criar alvenarias, né? A gente vai criar uma cópia de uma linha base. Então, por exemplo, offset, cliquei em offset. Olha lá, eu posso clicar aqui ou pela tecla atalho, deixa eu deixar aqui, ó, Enter, que vai ser o nosso offset. Opa! Offset. Seleciono o que, ó? Vou colocar o O, né? Seleciono offset, Enter. E agora eu quero saber uma distância. Qual distância que eu vou colocar? Ó, Enter, ele está pedindo aqui, ó. Selecione, especifique uma distância da sua base. Especifique uma distância que vai ser feita essa cópia. Nesse caso aqui, pessoal, eu vou especificar uma cópia de 100 unidades, tá? Só para ficar mais aparente aí esse offset. Beleza? Olha lá, ó, 100, coloquei o valor de 100, Enter. O que eu vou fazer? Ó, no primeiro retângulo, ó, clico no elemento, ó, numa linha,
E ó, ele faz uma cópia com a distância do quê? Com a distância de 100. Olha lá, ó. Cliquei aqui, jogo para cá. Cliquei aqui, jogo para cá. Clico na lateral direita, clico dentro. Por quê? Se eu clico na minha linha, deixa eu fazer um retângulo aqui embaixo. Se eu clico na minha linha e permaneço aqui, ó, ele pode tanto jogar o meu offset para fora quanto para dentro, tá? Então eu tenho que direcionar o meu cursor, tá? Eu não posso deixar ele aqui estabilizado nesse elemento, ó. Eu tenho que jogar ele ou para dentro ou para fora, depende da sua intenção. Na maioria dos casos a gente joga para dentro, porque se a gente joga para fora, a nossa medida vai aumentar, beleza? Então repare, ó, que eu fiz cópias dessas linhas, só que nas extremidades gerou o que? Gerou excesso de linha. Eu quero que o elemento seja vazado aqui, ó, que não tenha esse excesso de linha aqui, tá? Então repetindo, o offset ele tem o objetivo de fazer cópias com uma certa distância, tá? E para aparar esses elementos aqui agora, qual elemento que eu vou trabalhar? Com o comando aqui em cima, ó, que é o nosso comando trim, ó. Se eu deixo o elemento descansando em cima do comando, ele já demonstra o que é feito, ó. Olha lá, ó. Ele já está apagando, ó. Na segunda imagem aqui ele já demonstra o que ele faz. Ele está apagando as linhas para a inserção da porta, tá? E o que a gente vai fazer? A gente vai apagar essas extremidades, beleza? Então vamos lá, ó. Comando trim, tá? A tecla atalho dele é TR, Enter, que vai gerar o nosso comando trim, tá? Como que vai funcionar esse comando trim? Ó? Vou selecionar o item, posso selecionar o item ou tecla atalho, ó. Cliquei, trim, certo? O que eu vou fazer? Acionei minha tecla atalho, o meu ícone aqui em cima, tá? Ele já aparece lá, ó, seleciona o objeto, só que a gente vai ser mais direto. Eu vou clicar Enter novamente, ó. Por quê? Porque a partir do momento que eu clicar Enter, é só clicar nas linhas que eu não quero, que eu quero excluir no caso, né? Que eu não quero que permaneça, ó. Cliquei nessa, ó. Olha lá, eu cliquei nessa. E as linhas são excluídas, tá? Então o que a gente fez? Deixa eu retornar aqui, ó. Para retornar, pessoal, é Ctrl Z, tá? Ctrl Z vai retornar aí o processo realizado. Que eu fiz, ó? Acionei o ícone trim, cliquei uma vez, dou Enter de novo, e aí é só clicar nas linhas que eu quero deletar, tá? Se você for utilizar, ó, deixa eu retornar, se você for utilizar a tecla atalho, o que vai ser feito? Ó, TR Enter, Enter novamente, ó. Aí sim você vai clicar nas linhas que deseja apagar, ó. Olha lá, ó, quero apagar essas linhas, tá? Então, pessoal, aqui no caso, ó, deletei as linhas, finalizei o comando, aperto Enter ou ESC, sai dele, ó. Olha lá, ó. Nosso elemento está nesse formato aqui, beleza? Outra situação, pessoal, uma explicação aí que foi até conteúdo, né? Foi até uma prévia aí dos slides, né? Foi abordado aí o que é o comando line e o comando polyline, tá? Então, aqui no caso, ó, o que é a line e o que é o comando polyline? Nosso elemento aqui, ó, foi feito com o comando line, tá? A gente fez o que? Por linhas isoladas. Olha, até demonstra aqui qual comando que foi utilizado, o comando line, tá? A gente consegue transferir esse retângulo aqui, ó, para polyline, tá? Só exemplificando aí a diferença entre line e polyline, ó. Deixa eu fazer uma cópia desse elemento, ó. Faço uma cópia dessa figura, joguei aqui para o lado, ó. Tá? Então ele permanece line. Temos dois comandos aqui. Um deles é o comando explode, tá? Que eu já vou mostrar como que realiza esse comando, como que utiliza ele. E o outro comando é o comando join, que ficou oculto, tá? O nosso elemento aqui, pessoal, foi criado com line. Como que eu faço para transferir ele para polyline? Qual que é a diferença primeiro? Comando line, ó, quando eu clico numa linha aqui, ó, apenas ela é selecionada, ó. Se eu clicar delete, apenas essa linha vai ser deletada, tá? Comando polyline, para transferir esse retângulo aqui feito em line para polyline, o que a gente faz, ó? Vou fazer nessa segunda imagem, nessa cópia aqui, ó. Seleciono minha imagem, meu desenho, e vou acionar, ó, o comando J-Enter. Olha lá, ó. Qual que é a função do J-Enter? É o comando join, que é o comando de juntar,
né, de unificar as linhas. Então, quando eu seleciono o retângulo agora, ó, cliquei nessa linha lá, ó, ele é totalmente selecionado. Ó. Se eu clico Delete, olha lá, ó, o elemento vai ser totalmente deletado. Só dar o Ctrl Z que ele retorna, tá? Então tem o que? Line e Polyline, tá? Se eu quero transferir o meu Polyline para Line novamente, o que eu vou fazer? Ó? É esse comando aqui em cima, ó, que é o comando Explode. Seleciono o comando, tá? Posso clicar aqui em cima ou tecla atalho X Enter. Seleciono meu objeto, ó, camada verde, da direita para a esquerda, cliquei e dou um Enter. Olha lá, ó. Quando eu clico no meu elemento, olha aí, as linhas estão soltas, tá? O que acontece, pessoal? Quando a gente aplica um comando, voltei aqui para a Polyline, né? Quando a gente aplica um comando offset, foi esse caso aqui em cima, esse exemplo, ó. Se eu for aplicar o comando offset, ó, Enter, e vou jogar o valor de 100 unidades, por exemplo, se eu estiver trabalhando com o comando line, ó, ele vai fazer o que? Ele vai replicar essa linha a cada elemento, ó. Por exemplo, ele não vai selecionar tudo em geral. Cada linha eu tenho que selecionar. Ó. Selecionei a primeira, seleciono a segunda, seleciono a terceira, seleciono a quarta. A partir do momento que eu aplico esse offset numa polyline, né, nos elementos conectados, olha o que vai acontecer. Cliquei nesse retângulo, jogo para dentro. Ó. Olha lá, ó. Pronto, acabou, já era. O elemento já foi reproduzido. Ó. Ele está sem os elementos para serem aparados. Né? Então ele já fez uma cópia completa aí com a distância de 100 em toda a extensão do retângulo. Aqui já não, ó. Aqui eu tenho que ficar deletando os elementos, tá? Beleza? Essa é a diferença aí entre comando line e comando polyline, tá? Linhas conectadas e linhas separadas. Só para deixar aqui no nosso panorama, eu vou deixar aqui o comando J Enter, que é o nosso comando Join, tá? E X Enter, que é o nosso comando Explode. Beleza? Tranquilo por enquanto, tá? Então, para não ficar muito extenso esse vídeo, eu vou demonstrar um outro comando que a gente trabalha também, que a gente vai utilizar principalmente para realizar janelas, e posteriormente eu vou postar um vídeo aqui realizando janelas e realizando portas, tá? Comando stretch aqui em cima, ó, tá? Então nós temos esse comando aqui, o comando stretch. Parando o nosso cursor, ele já demonstra o que é feito, ó, na imagem, tá? Então ele serve para quê? Para alongar um objeto ou encurtar um objeto. Então, por exemplo, posso acionar esse comando pelo item, pelo ícone aqui, tanto faz, ou tecla atalho S Enter. Então deixa eu já deixar anotado aqui, ó, S Enter, tá? Comando S Enter, que equivale a stretch. Opa. Falta stretch. O que a gente vai fazer, pessoal? Seleciona agora o objeto, né? Seleciona o comando primeiro, S Enter. E agora a seleção do objeto vai ser um pouco diferente, ó. Na seleção do objeto, você vai clicar no ponto direito aqui, similar aos demais, camada verde. Cliquei em um ponto, lateral direita. Só que eu não vou selecionar o objeto por inteiro. Eu vou fazer o que? Eu vou selecionar metade do meu objeto, ó. Lembrando, não preciso limitar aqui ao meu objeto. Eu posso estender mais, eu posso sair do meu objeto, desde que eu consiga selecionar o elemento, o objeto. Então, cliquei lá em cima, venho aqui embaixo até metade do objeto, não tem uma medida específica, tá? É no olho mesmo. Cliquei aqui fora, certo? O elemento ficou tracejado. Reparem que a lateral esquerda dele não foi selecionada, não tem problema. Essa é a intenção mesmo. Dou Enter para demonstrar que eu selecionei o objeto. E eu faço o que, ó? Posso selecionar tanto a parte inferior como superior, tanto faz. Clico no ponto superior direito, tá? Cliquei uma vez. E o que eu vou fazer aqui então, ó? Direciono meu cursor, ó, para a direita e eu vou acrescentar o valor que eu quero de ampliação. Então, no caso aqui nós temos 1.200, eu quero acrescentar aí mais 1.000. Então, eu adiciono o valor, ó, 1.000, Enter. Olha o que acontece.
o elemento ele vai estender, certo? Então eu tinha uma base, né, com o elemento de 1200, então eu estendi mais o elemento. Então o que nós temos aqui? Nós temos 2.200 agora, 2.200, tá? Por quê? Ele vai fazer um acréscimo de medida. Então se eu tinha 1.200, joguei mais 1.000, ele fez o acréscimo de medidas aí, tá? Então a figura aqui está com 2.200, né, na parte horizontal. Quero fazer o seguinte, eu quero encurtar o meu elemento, tá? Quero arredondar ele para 2.000. O que eu vou fazer? Novamente comando stretch, S Enter, pego o ponto superior direito, cliquei lá, jogo aqui embaixo, ó, seleciono o elemento aqui embaixo, dou Enter, clico no ponto aqui que é o superior direito, pode ser esse ponto, cliquei, jogo para a esquerda agora, ó, vai ser o sentido contrário, tá? Posso até sair do meu desenho, ó, tanto faz, porque a partir do momento que eu jogar a unidade, ele vai obedecer daquele valor apontado. Então eu jogo lá, ó, 200. Dei o Enter, olha lá o que acontece, ele vai encurtar um pouco. Como a medida era bem pequena, praticamente não deu tanta diferença. Só que como que a gente faz essa medida? Como que eu sei a medida aí, verificar a medida que foi feita? Tem o comando de régua aqui em cima, ó, tá? Que ele mede a distância, tá? Então eu clico nesse item aqui, ó, nessa reguinha, tá? Ou a tecla atalho D e Enter também é o mesmo efeito, tá? Clico nesse ponto, olha lá, ó, e clico nesse segundo, olha lá, ó, qual que é a medida ali, ó, 2.000. Então eu tenho uma distância de 2.000 unidades, tá? Então essa é a função aí dessa reguinha, beleza, pessoal? Então eu vou ficando por aqui, tá? Isso foram alguns comandos básicos de modificação, tá? A gente vai trabalhando com os demais também, eu vou demonstrar os demais, tá? Mas para não alongar muito esse vídeo, vamos ficar por aqui, beleza? Abraço, tchau, tchau.